Olá, está no ar pelo canal 9 da Blue TV e também pelo canal da Câmara de Vereadores no YouTube, mais um Câmara Aberta. E o nosso assunto hoje é cultura. E para falar sobre isso está conosco o Renato Seara, que é o presidente do Conselho Municipal das Políticas Culturais. Seja bem-vindo ao Câmara Aberta. Boa noite, Elis. Boa noite a toda a equipe da TV Câmara e boa noite a todos que estão assistindo o Câmara Aberta. Renato, você é presidente do Conselho. Como é que é a composição desse Conselho? Então, Elis, o Conselho é composto por 18 membros e seus suplentes, né? Isso é dividido em duas categorias. Os governamentais, né, que nós temos um representante do gabinete do prefeito, Secretaria de Educação, Criança e Adolescente, Bem-Estar Social. A Câmara de Vereadores, do Câmara qual você de faz Vereadores, parte. da qual eu represento. E nós temos as cadeiras não governamentais, que tem a cadeira de música e coral, de teatro, de dança, audiovisual, Ou seja, são segmentos artísticos, não isso. são entidades. São segmentos artísticos que são mapeados na cidade, né? Que hoje estão desenvolvendo atividades artístico-culturais dentro do município. Então, e como é que se dá a escolha desses conselheiros, no caso da parte não governamental? Então, essa representação do Conselho, ela é constituída pelas câmaras setoriais, que nós chamamos, né? Então, as câmaras setoriais, elas se reúnem dentro da sua organização, reuniões mensais, algumas são bimensais, enfim, eles têm o seu cronograma de reuniões e eles definem a pauta deles e aí encaminham para a composição do Conselho o representante titular e o suplente. E esses é que são o elo de ligação entre o Conselho e esse segmento de atividade artístico-cultural no município. Sim, porque os governamentais eles são indicados pelo prefeito municipal, no caso aqui governo. Da Câmara, pelo presidente da Câmara. Pelo presidente da Câmara. Renato, quais são as atribuições do Conselho, a finalidade dela e as atribuições? Ela tem um caráter deliberativo? Sim, ele tem a finalidade, ele é deliberativo, ele é consultivo e ele também é normativo e, além de tudo, é fiscalizador de toda a atividade cultural do município, né? E dentro dessas deliberações, vocês também têm alguma interferência nas ações, nas aplicações das verbas destinadas ao setor? Por exemplo, as verbas que compõem o Fundo Municipal de Cultura? Sim, o fundo ele ainda está em fase de implantação, né? Ele já existe como lei, mas ele ainda não existe como um ato administrativo, ou seja, ele não tem recurso ainda dentro dele. Acredito que ele vai começar a funcionar a partir do ano que vem, com a implantação do plano, né? Então, assim, o Conselho, ele também indica um representante para o Conselho Deliberativo da Fundação Cultural. Então, toda a parte de destinação de verbas, de recursos que a Fundação atua, ela tem um representante do Conselho colaborando e fiscalizando essa destinação de recursos. Com direito a voto, no caso? Sim, sim. Também. É titular, é membro titular do Conselho Deliberativo da Fundação Cultural. Então, assim, só para a gente entender, diferente de alguns outros conselhos, vocês fazem essa deliberação via esse representante que tem na Fundação. Isso, porque o Conselho... Não é o Conselho em si que se reúne para decidir. Até esse momento, até o dia de hoje, até o final desse ano, o Conselho ainda não delibera sobre recursos, ou Conselho. A partir da implantação do plano e com a efetivação do Fundo Municipal de Cultura, aí sim, aí o Conselho vai passar a deliberar os recursos do fundo também, junto com a Fundação Cultural. A gente até elegeu aqui para conversarmos a respeito mais do plano num segundo momento, mas eu queria te perguntar uma coisa, como é que está a participação? A participação dos conselheiros, porque aqui a Câmara e a TV Câmara tem, por ordem, né, nós seguirmos alguns conselhos, as atividades dos conselhos. E uma reclamação constante é a falta de participação dos conselheiros que são eleitos ou indicados, principalmente dos indicados. O nosso conselho, a proporção governamental, ela frequenta muito pouco as nossas reuniões. Já a parte que é não governamental, que é a parte que é a representação das atividades artístico-culturais no município, a adesão é muito grande. Eles vão todas as reuniões e são muito ativos no Conselho, né? É uma comunidade que se organiza muito bem dentro das suas setoriais e as reivindicações que eles trazem para o Conselho são muito pontuais. Então, eles ajudam bastante na gestão
da cultura na cidade de Itajaí. Infelizmente, Renato, nós estamos com essa demanda um pouco defasada da parte governamental no Conselho, sim, isso é uma realidade. E a que você atribui isso? Bom, eu vou falar por mim, eu sou o servidor da Câmara, então eu tenho por obrigação representar a Câmara no Conselho, né? Quando me foi feito o convite e eu aceitei, isso é um trabalho voluntário, não é remunerado, nós não ganhamos nada para participar do Conselho. Mas, então, quando você assume uma responsabilidade de representar o órgão que você trabalha, representar a secretaria que você trabalha, eu acho que você tem que fazer um esforço e participar. Se você não consegue, você tem um suplente, você pode encaminhar essa representação para o seu suplente. Você faz um ofício ao presidente do Conselho solicitando a sua saída, a efetivação do suplente e indica um novo suplente. Esse seria o processo natural e mais correto para ser feito. E isso tem ocorrido com agilidade? Quer dizer, de repente as secretarias, os setores da prefeitura que precisam indicar esses membros, eles têm feito essa reposição, têm feito essa indicação? Alguns fizeram, mas é porque nós aplicamos o regimento do Conselho. Se faltar 3 reuniões consecutivas, a gente solicita para aquela representação a troca do membro, né? Então nós já fizemos ofício já a algumas secretarias, algumas fundações solicitando a substituição dos membros. Foi feito. No começo, os suplentes até vieram, os substitutos vieram, mas também começaram a abandonar um pouco as reuniões e, enfim, a gente não sabe qual é o motivo pelo qual eles não estão participando, mas isso é um pouco ruim até para o Conselho não ter essa participação dessa proporção governamental. E né? Vocês se reúnem com que frequência, com que periodicidade? Nós nos reunimos toda primeira segunda-feira do mês na Casa da Cultura, às 19 horas, e temos feito muitas reuniões extraordinárias, porque as demandas têm sido muito grandes assim, do Conselho, né? Então, são vários eventos que acontecem, lançamento de editais, alteração de leis. Esse ano nós tivemos a aprovação aqui na Câmara do Plano Municipal de Cultura. Então, isso aí resultou em muitas reuniões extraordinárias para a gente dar conta da demanda. E como é que está a questão da gestão? Vocês me disseram que, a gente conversava anteriormente aqui, de que já estaria, digamos assim, vencido o tempo dessa atual gestão. Tem eleições já programadas, marcadas? Como é que vai estar acontecendo isso? Sim, Elis, nós encerramos o nosso período de gestão do Conselho, que é de 2 anos, em junho agora, né, começo de junho, e aí já estamos encaminhando já as tratativas para a composição da nova chapa, que vai concorrer, né, no caso. E a nossa ideia atualmente, nós estamos conversando sobre criar uma comissão de transição que fique até o final do ano, porque nós achamos assim, eleger agora um novo conselho, já no final de governo. Ano que vem, em janeiro, vai se trocar um monte de figuras. Em janeiro teremos um novo prefeito na cidade. Ele vai ter que indicar toda a parte governamental do conselho nova. Então, nós vamos fazer agora uma eleição, vamos montar um conselho, vamos publicar uma portaria no Jornal do Município, efetivando esses conselheiros, e no final do ano troca tudo, né? A parte governamental. Então, vocês pretendem o quê? Fazer digamos, quase um mandato tampão até alguns que até estão pedindo para a gente ficar até final do ano, né? No caso, a atual diretoria. E nós estamos em conversas ainda, não está definido isso, porque nós gostaríamos assim que, eu acho que é muito legal, como o Conselho é um trabalho voluntário, eu acho muito legal a alternância, assim, que venham novos membros com novas ideias, e isso também faz com que a comunidade artístico-cultural da cidade, ela fique mais engajada nesse trabalho, que é um trabalho muito, muito legal, assim, de você participar de um conselho comunitário, né? Uhum. E então a gente está discutindo, acredito que até... Então, o mais provável, Renato, é que essa nova eleição, esse novo conselho, ele venha a acontecer no início do próximo ano. Sim. O que vai acontecer agora até o final do ano? As setoriais que representam a parte não governamental do conselho, elas já vão se reunir, já estão começando a se reunir, para indicar os seus membros que vão compor um novo conselho.
Então, quando chegar agora a eleição, o novo prefeito assumir, a parte não governamental do Conselho já está com toda a sua nominata definida. O que vai faltar definir, é óbvio, serão os novos representantes da parte governamental. Renato, o papo está ótimo, mas a gente precisa fazer um breve intervalo, mas voltamos na sequência. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Olá, estamos de volta aqui no canal 9 da Blue TV e também pelo canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube com o Câmara Aberta. E hoje falando sobre cultura com o Renato Seara, que está aqui do meu lado, presidente do Conselho de Políticas Culturais. Renato, agora há pouco você até citou o Plano Municipal de Cultura, que foi aprovado em junho desse ano, já foi publicado, inclusive, a lei que traz o plano, que institui o plano. Havia metas já preparadas para 2016, como, por exemplo, tratativas para que se renove os quadros técnicos, por exemplo, da Fundação Cultural. Esse era um ponto, uma meta, né? E a outra, tratativas para que se melhore o custeio, né, da cultura em si. Já alguma meta dessa já está a caminho? O Conselho tem cuidado disso? Ele tem acompanhado essa realização das metas ou não? Então, como a aprovação foi muito recente, né? As metas vão começar agora a ser executadas pela Fundação Cultural e pelo Executivo em consonância com o Conselho, né? O Conselho vai ser além de fiscalizar a execução dessas metas, ele também tem como função assessorar a Fundação Cultural principalmente, né? E esse plano é para 10 anos. É para 10 anos. E o mais interessante, Elise, é que você tocou num ponto que é comum de discussão entre todos os conselheiros, todas as setoriais, que é a realização urgente de concurso público para a Fundação Cultural, né? E a efetivação de cargos técnicos na Fundação, porque a Fundação ela tem que estar muito à frente de toda essa política de cultura do município, mas com... É a atribuição dela, inclusive... Com assessoramento técnico e legal. Então, assim, hoje nós temos pessoas lá que trabalham, que são muito esforçadas, que tentam dar o máximo de si, mas elas são cargos comissionados, que elas entram com a gestão, elas estão lá em função de estarem participando da atual gestão, mas elas não têm um assessoramento técnico que elas precisariam para desenvolver um trabalho correto. Então, e um trabalho contínuo de longo prazo. Isso, de longo prazo, né? Então, isso é uma solicitação, uma reivindicação muito antiga já do pessoal da cultura na cidade, né? Que a Fundação tenha servidores efetivos, né? Para que o trabalho seja contínuo. Hoje não tem um quadro, então? Não tem. São pessoas, os cargos efetivos que tem lá, se tiver algum servidor hoje, eu não me lembro, mas ele provavelmente está lotado ali, né? Ele faz parte de outra secretaria ou até da própria... Foi cedido para trabalhar na Fundação. Trabalhar ali, se é que existe, eu desconheço. Então, hoje fica muito, aí alterna muito, né? E o maior indicador disso é quando começa o ano. Já tem alguns editais que já estão abertos no ano anterior, aí o proponente de cultura, o produtor, o artista vai lá procurar a fundação e às vezes não tem uma pessoa com conhecimento daquele edital para dar uma orientação correta, então a coisa fica um pouco complicada. Ou seja, como existe uma necessidade de continuidade do serviço, são serviços que precisam, até pelo plano, para a execução do plano, de a longevidade, e não tem ninguém que possa
perpassar todos esses anos sabendo como tratar, qual trâmite levar adiante. Sim, e além do que, por ser uma fundação, ela tem que desenvolver projetos de captação de recursos, né? Para aplicar no município. Ela não pode depender só do orçamento do município. Hoje nós temos editais nacionais aí que contemplam recursos muito bons para desenvolvimento de arte e cultura nos municípios. Mas para isso, precisa a Fundação estar alinhada ao Plano Nacional de Cultura, que nós conseguimos agora, né? Agora a Fundação ela vai conseguir se cadastrar no Plano Nacional, porque o Plano de Itajaí já existe, ele já é uma lei municipal publicada, até então não era, então isso dificultava toda a captação de recursos da Fundação, porque hoje existe o Sistema Nacional de Cultura, que ele é linkado com os estaduais e os municipais. Se a Fundação não está com o cronograma em dia aqui do seu plano, dificulta lá em Brasília para conseguir captação de recursos. Então, com a aprovação do plano, hoje a Fundação ela tem como se habilitar nos editais nacionais, mas para isso, Elis, é necessário um quadro técnico na Fundação que saiba escrever projetos, saiba levar esses projetos para a captação e acompanhar a captação, né? Poder trabalhar em função disso. E, Renato, falaste agora há pouco em orçamento. Está em elaboração, imagino, deve vir para a Câmara agora no próximo mês, a lei orçamentária do próximo ano. O Conselho foi consultado na elaboração para que os projetos em cultura, a verba que vem para a cultura, seja alocada conforme o plano municipal? Até o momento não, nós não fomos chamados ainda, não fomos convocados para isso. Nós esperamos que antes que seja apresentado aqui na Câmara o orçamento para a Fundação Cultural para o ano de 2017, que a gente seja chamado, né? E o nosso representante do Conselho Deliberativo possa discutir junto com a Fundação e trazer para o Conselho possíveis alterações que possam vir a acontecer no orçamento do município, para que a gente discuta, porque tudo é como eu falei anteriormente, tudo que vem para nós reunimos todos os conselheiros, todas as setoriais e as decisões são coletivas. Então, porque é uma necessidade, inclusive, na própria lei que criou o Sistema Municipal de Cultura e o plano, junto das metas e tal, também tem essa questão orçamentária que precisa ser discutido, pelo menos passar pela discussão no Conselho. Sim, até antes do plano, se você pegar a lei que criou o Conselho, né, o Conselho é fiscalizador também, né? Então ele é deliberativo. Então como ele tem um representante titular no Conselho Deliberativo da Fundação, que é o conselho que destina os recursos da Fundação, é fundamental que ele seja incluído em todas essas discussões, todos esses planejamentos, porque é esse membro que vai trazer para o Conselho as alterações que a Fundação está propondo. E eu sempre digo que uma gestão inteligente, você tem que discutir amplamente todas as suas ações, que isso vai levar ao mínimo de erros possível, porque você discutiu, você levou para todos os caminhos possíveis aquela discussão. Isso ajuda muito. Eu acho que isso é muito salutar, é fundamental para uma gestão eficiente. Gestão eficiente. No caso, houve motivos aleatórios, enfim, situação econômica e política do país. Houve uma queda significativa, ou pelo menos isso é o que a Prefeitura está dizendo, que houve uma queda significativa na arrecadação de 2016. Um dos que mais sofre, tradicionalmente e infelizmente, é a cultura. Isso aconteceu também? Sim, nós já temos alguns sinais que vai haver redução orçamentária. Nós estamos conscientes disso. A gente tem que ter a noção também que, se há um momento de corte de verbas do total da Prefeitura, não tem por que a cultura ficar brigando, não. Nós não queremos que corte aqui, se vai ter que cortar de saúde, de educação, de segurança, de mobilidade urbana, eu acho que tem que cortar também de cultura. A gente enxerga isso com muita naturalidade e com compreensão. O que a gente pede sempre para a Fundação e para todos é que qualquer alteração que seja discutido com o Conselho, né? Com relação a acordos orçamentários, eu acho que isso vai ser uma
uma situação que nós não vamos escapar para o ano que vem, né? Isso vai ser como um todo, em todas as áreas, e a cultura não... E falando especificamente, Renato, deste ano, já há um burburinho na cidade de que, infelizmente, o Festival de Música, tão tradicional, o Festival de Música de Itajaí, corre o risco de não sair esse ano. Você já tem alguma notícia, alguma informação mais credível a respeito disso? Oficial não. A gente tem ouvido alguns comentários, assim como você, né, acabou de citar, mas isso sempre ocorre todos os anos nas edições do festival, mas oficial não. Nós temos até o nosso representante da Câmara Setorial de Música, que participa efetivamente das discussões com os membros da setorial, e oficialmente não nos chegou nada. Inclusive, esse ano eles já fizeram a reunião de planejamento do festival, os membros da Setorial de Música, já entregaram para a Fundação... Para setembro. Para setembro. Existe uma lei que, né, determina que o festival tem que acontecer em setembro. Essa lei já foi uma reivindicação do Conselho, através da Setorial de Música, né, naquele período que o festival estava muito transitório, um ano era... Quer dizer, mas alguma organização já existe para o festival desse ano? Toda a parte do Conselho já foi elaborada. O Conselho, ele tem a incumbência de, junto com o Conservatório de Música de Itajaí, organizar o núcleo de oficinas e indicar, assim, alguns shows, indicar alguns eventos para o festival. Então, toda a parte de organização desses núcleos já foi feita, já foi encaminhada para a Fundação, e agora... desculpe te interromper, mas a Prefeitura não teria que, ou a Fundação, se decidisse por não fazer por falta de verbas, não teria que ter um prazo mínimo para avisá-los disso, porque de repente vocês já estão em contato com músicos de outros locais, fica todo mundo aguardando, na verdade, no Brasil inteiro, que aconteça o Festival de Música. Toda essa tratativa das oficinas e contratação dos profissionais que vêm aqui ministrar as oficinas, ela é feita pela equipe de gestão do Conservatório e com algumas pessoas da Fundação também. Então, assim, até agora não nos veio nada oficial do Conservatório para o Conselho ou da Fundação para o Conselho que o festival não aconteceria esse ano. Então, eu acredito que isso não vai acontecer, eu acredito que o festival vai acontecer, talvez esse ano, em função desses... Estamos torcendo para que aconteça. Sim, poxa, a vida é um festival nacional, né, consolidado no Brasil já. Nós sabemos das dificuldades, né? Existe um outro fenômeno também que acontece, que é o final de um governo que está, né, fechando as suas contas para entregar tudo. Então, a gente sabe que é natural que haja um corte de verbas de eventos grandes, como o festival, mas eu acredito que eles não vão deixar de fazê-lo, até porque vai interromper uma sequência de quase 20 anos, né? Renato, o papo está ótimo e a gente continua daqui um pouquinho, após o intervalo, a gente volta com o último bloco do Câmara Aberta. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. E voltamos com o Câmara Aberta, hoje falando sobre cultura. Renato, a gente falava agora há pouco da tradição que tem o Festival de Música e da tradição que a música tem com grandes músicos aqui na nossa cidade, mas há outras áreas que também têm uma forte representação, como o teatro, artes plásticas, nós temos grandes representantes aqui. Na opinião tua e do Conselho, como fazer para que todas essas representações consigam ter um espaço adequado de crescimento dentro da cidade? Bom, eu converso bastante com os colegas nas reuniões do Conselho que
as linguagens artísticas, elas têm que conversar entre si. Eu acho que é fundamental essa troca, né? Veja bem, você acabou de citar um grande evento que acontece na cidade, que é o Festival de Música. Eu sou uma das pessoas que mais defende que o Festival de Música ele seja constituído por núcleos. Ou seja, é uma grande festa da música em Itajaí que acontece naquele período. Então, esses núcleos, existem as oficinas. E essas oficinas, normalmente, elas deveriam gerar as temáticas para os shows nacionais. Por quê? Eu entendo que esses shows, a maior função deles é a formação de plateia. Hoje nós criticamos aí que existe uma música na mídia nacional de péssima qualidade, né? Eu tenho até visto assim, algumas brincadeiras na internet. Puxa vida, a Olimpíada, a última que aconteceu, teve tal artista, tal aqui, vão trazer a Anitta, não sei mais quem, vão trazer tal. Hoje isso circula em função de ser a música que está na mídia. Então, mercadológico. Isso. E quando você tem um festival como esse, você não pode perder esse momento para formar plateia. Eu vou exemplificar rapidinho. Trazer um pouco de música clássica, trazer um pouco de música popular. Exatamente. A nossa conversa, existe uma corrente que vai contra isso, mas eu acho natural, isso faz parte do debate. Eu defendo que o festival ele tem que ser constituído de núcleos, esses núcleos têm que ser temáticos, e aí as linguagens artísticas da cidade têm que conversar entre si. Eu vou dar um exemplo para você. Se eu faço um núcleo de música, de trilha para cinema, teatro e televisão. Então aqui eu já estou abrindo para o pessoal do teatro poder participar desse evento. E quem trabalha em produção de vídeo. Do audiovisual poder participar desse evento, né? Fora, a literatura pode participar desse evento, né? Porque tudo isso tem a trilha. A trilha é o fundo de tudo isso. Vocês vão editar um vídeo aqui, vocês têm uma trilha de fundo. Eu vivo trocando ideias com o Samuel aqui, ele vive me consultando, que é o nosso Renato. editor. Exatamente. Renato, eu vou fazer um documentário, nós vamos fazer um documentário tal. O que você dá uma sugestão para nós tal? Às vezes eu indico, tem um artista aqui da cidade que tem um trabalho lindo, dá uma olhada nisso aqui. Esse dia foi até interessante que ele ia fazer um documentário sobre o mercado público. E aí foi legal que eu indiquei uma música de um violonista de Itajaí que tinha exatamente um tema que fechava. Ele ouviu a primeira vez e disse, é isso aqui. Então foi uma conversa da música com... Então, na tua opinião, as várias representações, isso. Teatro, literatura, artes plásticas, têm que se conversar. Sim. Para fazerem essa... Até existe no plano, agora voltando um pouquinho ao plano municipal, eu estava dando uma olhada, que tem uma das metas é que exatamente a partir das escolas, né, a partir da educação, se formem novos artistas, não apenas como uma parte lúdica, mas como um aprendizado mesmo, seja uma profissão. O plano ele tem várias metas a serem cumpridas. Para mim, as duas mais importantes é a cultura, a arte ser inserida na educação lá no começo da educação das pessoas, e o outro é desenvolver a economia da cultura, desenvolver o mercado interno, que as pessoas possam começar a viver do seu produto cultural, não dependam só de editais públicos. E se interligar isso com as ações em turismo, melhor ainda. É o que eu digo, é outra linguagem, né? Eu estou falando aqui da música com teatro, mas aí quando você fala da música com teatro, se tem um festival grande na cidade acontecendo, por que não inserir aí dentro um festival de gastronomia, inserir o turismo junto? Então, o que eu vejo é isso, é falta de conversa, de diálogo entre as áreas, né? Nós temos uma ideia até que já há muito tempo a gente discute no Conselho, da criação em Itajaí de um centro integrado de arte e cultura. Ou seja, nós temos... Desculpe te interromper, a Casa Tite Brandão hoje não cumpre isso? Não, ela tem uma atividade, eu acho, muito hoje, assim, definida, que são alguns cursos que tem ali, exposições, e Mas não cumpre essa função? Não, eu acho que ela é um gigante adormecido. Eu acho que ela precisaria fazer muito mais, assim, a casa como um todo. Ela tem um potencial muito grande para promover a integração entre as áreas, mas isso precisa de um planejamento, né, grande, uma efetiva aplicação de recursos para que isso possa acontecer ali dentro. O espaço é pequeno, já não dá mais para abrigar toda a produção cultural da cidade. É um prédio lindo, antigo, é um patrimônio histórico, mas talvez não seja o mais adequado hoje para fazer essa integração. Hoje ela não comporta mais nem o Festival de Música. Ela foi a primeira sede do Festival de Música, né?
E hoje ela já não comporta mais nenhum festival, porque as coisas crescem, é natural isso. Mas o que a gente fala bastante, Elisa, no Conselho e nas nossas discussões nas setoriais, é a efetiva integração das linguagens, né? Que as pessoas possam conversar através das suas áreas e promover eventos conjuntos. Então, quando você fala... Seria uma economia e uma otimização do espaço, do tempo. Exatamente. O festival de música, eu digo assim, ele é tão grande, ele pode acontecer com uma abrangência tão grande, que ele pode acontecer dentro de várias secretarias do município, quando ele acontece, e não só na Fundação Cultural. Ele pode trazer para dentro dele a Secretaria de Turismo, a da criança e do adolescente. Nós podemos levar oficinas para esses núcleos de educação especial de jovens. Nós fizemos uma vez, no Festival de Música, oficina de educação musical especial dentro da PAI. Foi sensacional. Vieram monitores, educadores da PAI de todo o estado para Itajaí. O próprio conservatório tinha um projeto, não sei se isso ainda se mantém, que era o Música para Meus Olhos. Música para Meus Olhos, que foi desenvolvido também pelo núcleo da Setorial de Música, né, através da Associação de Violão de Itajaí. E um projeto que deu super certo, mas hoje ele está meio abandonado, assim, é uma pena, porque... Só explicando para o público, Música para Meus Olhos era um projeto em que pessoas com deficiência visual, cegos, eles tinham a musicalização, isso era bacana. Isso, nós conseguimos consolidar um núcleo dentro do Conservatório de Educação Musical Especial, através da educação musical para pessoas com deficiência visual. Então ali tinha um grupo de pessoas adultas e crianças também, estudando música regularmente no Conservatório. Então, infelizmente, esse projeto hoje não está mais acontecendo. Várias causas foram responsáveis por isso, né? Que a gente pode, num outro momento, discutir. Mas é isso que eu digo. Quando você consegue consolidar um projeto tão importante como esse, a tendência é ele crescer e não ele acabar. Mas para ele crescer, precisa de todo um trabalho de monitoramento, de assessoramento, de investimento. E, Renato, tem uma coisa talvez até o mais simples de implantar, que seria, junto às escolas municipais, terem projetos seja de teatro, seja de dança, seja de música mesmo. Não se cumpre nem, talvez, a contratação de professores de música, que estava para voltar a lei de que era necessário ter professor de música também nas escolas, e até agora isso ainda não andou, né? Eu acho que muito timidamente está acontecendo. Poderia ser maior, a proporção poderia ser bem maior. Eu acho que todas as escolas do município já deveriam ter implantado isso. Eu não sei se isso está acontecendo hoje, né, com regularidade, até porque a gente tem muito pouca a participação do representante da educação no Conselho, para a gente ter esse monitoramento. A gente precisaria ter esse monitoramento. Mas tem uma cadeira para a Secretaria de Educação. Tem, titular do Conselho, mas não participa, então a gente não consegue ter esse monitoramento, esse acompanhamento, para poder desenvolver alguma política que isso realmente seja efetivado. Veja a importância do Conselho, né? Você citou agora uma fragilidade que pode estar acontecendo, eu desconheço, e se isso realmente estiver acontecendo, então o Conselho ele pode encaminhar para a Secretaria de Educação, para a Fundação Cultural, uma solicitação que seja implementada essa política de implantação da educação artística, através principalmente da música, né, que é uma lei agora nas escolas. Então, Renato, eu quero agradecer muito a tua presença aqui. Eu gostaria que você desse a sua mensagem final, assim, qual é a perspectiva? Vamos terminar de forma positiva, assim. Existe uma boa perspectiva para os próximos anos com a implantação efetiva do plano? Eu sou sempre um otimista, né, com relação a essa questão de nós estarmos sempre participando das gestões, né? Não importa, eu sempre digo, eu sou um servidor público, eu trabalho aqui na Câmara, então eu tenho por dever ajudar no que eu tenho um pouco de conhecimento, também como um voluntário. O trabalho do Conselho é um trabalho voluntário, mas eu faço com muito prazer isso. Eu acho que a gente constrói grandes coisas, né? O exemplo disso é hoje o Conservatório de Música Itajaí. Ele foi construído pela Câmara Setorial de Música, na época eu era o representante, nós organizamos um grupo, montamos o projeto, ele se efetivou, hoje é uma realidade do município. Uma escola pública, gratuita, de música, técnica, né? De 3 anos, isso no sul do Brasil só tem essa, não tem nenhuma.
E isso gerou um exemplo pessoal do teatro, querer fazer, da dança e tal. Então, eu sempre sou um otimista. E uma notícia legal que a gente vai deixar agora como encerramento do programa é que nós vamos promover debates pelo Conselho com todos os candidatos a prefeito, né? Faço um convite aqui à TV Câmara, que quiser acompanhar os debates, depois nos procura, nós vamos encaminhar a agenda. Muito interessante, porque daí é já até um comprometimento, não importa quem ganhar. Não, nós vamos... todo esse diagnóstico que a gente conversou um pouco aqui, e lá vai ser mais aprofundado com os candidatos, né? Nós estamos esperando a efetivação das candidaturas para promover a agenda. Então, todos eles, quando assumirem, eles já vão saber que o Conselho existe e ele é muito atuante. Renato, olha, muito agradecida mesmo pela tua presença. E por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo Câmara Aberta.